Gravou. Essa semana é a última semana de roteiro de vocês, que os professores podem colocar, então a professora vai colocar só esse roteiro da aula de hoje, tá? O que vai ter nesse roteiro? Quem responder a chamada, fazer nada, tá liberado, tá? Só colocar como concluído, não é? Isso, mas tem que responder a chamada, tá? Que na chamada tá. tem duas perguntinhas. Essas Professora, duas perguntas. eu esqueci de responder o roteiro 12, por isso que deu errado no sistema. Eu esqueci, mas ontem eu esqueci. Rapidinho, eu esqueci de anotar o tema da aula de hoje, qual foi? Eu anotei, peraí, eu vou falar. Foi Fala. diversas formas de representação da Terra. Obrigada. De nada. Amanhã também tem aula no Centro de Mídia, que é a parte 2, tá? Que também vai falar sobre as representações da Terra. A professora vai estar no chat, mas não tem aula online depois. A aula online é só de quinta. Então, essa semana que finaliza tudo, eu estou fechando as médias de vocês, com tudo que vocês entregaram, tá? Semana que vem é recuperação. Então, quem ainda precisar de nota, a professora vai colocar no grupo os nomes, tá? Na outra semana já é férias. Só que na outra semana que já é férias, quem não fez nada nesses 2 bimestres, quem não teve engajamento, não foi na escola, não entregou nada, vai ter recuperação nas férias. Então, quem vai ficar de recuperação é tipo que não entregou quase nada, né? Quem vai ficar de recuperação é quem entregou 1 ou 2 roteiros, né? Isso. O Kevin Ferreira Putz falou que ele tá no banco com a mãe dele e tá assistindo, mas ele falou que ele tá sem caderno. Não, depois ele anota, não tem problema. O Kevin, é só responder depois a chamada, belezinha. Professora, você vai colocar, tipo assim, no Classon essa aula? Tipo Vou. assim, Vou colocar para quem não assistiu, quem não tá aqui, né? O Matheus Parreira falou que amanhã não vai dar para ele ver a aula, porque ele vai fazer o teste da Covid. Tadinho. Espero que dê negativo. Mas a professora vai, a aula de amanhã, a professora vai, vocês assistem, eu não vou colocar chamada, tá? Por quê? Porque eu vou estar fechando média. Tá? Amanhã eu tenho que fechar média, passar régua em tudo. Bimestre? Oi, Dá. Hoje que vai fechar o segundo bimestre, é que algumas pessoas falam que vai fechar dia 4, dia 7, dia 1. Então, a gente... 4, 7 é para quem tá ficando em recuperação. Dia 15 que fecha, né, Pro? Dia 15 a gente já tá saindo de férias. Fecha, acaba. Não é que fecha, acaba. Os professores vão pegar até dia 4, dia 7 no máximo tem que entregar na escola as notas, mas até da recuperação, de tudo. O que eu vi que até o dia 4 tem que entregar as coisas do CAED, né? Porque aí dá tempo da gente dia 7 entregar tudo na escola. Só que, por exemplo, a professora tem 12 salas. Se eu deixar tudo pro dia 7, eu não entrego. Nossa, coitada da professora. Eu tenho 12 só e tem mais 3 lá no custódio. Jesus, Pro, tá travando. Não, a gente tá acostumado. Internet, Lorena. Oi? A Lorena falou que tá travando. Uxi. Eu acho que é aí, porque aqui tá tudo normal. Eu acho que é só a internet, porque pra gente tá normal. Eu vou sair e entrar de novo, tá bom? Tá bom. Tá bom. E eu vou, enquanto isso, eu vou colocando o PPT, tá? Eu vou sair, se aparecer alguém no lobby, algum de vocês aí, ou admite ou me avisa, tá? Tá. Fiquem de olho nos grupos da sala também. No grupo da sala, no caso. Que às vezes alguém fala que não tá conseguindo. As pessoas querem só dormir. Minha filha. Deixa dormir. Já falei para vocês têm que escolher. Ou você quer ser o dono da casa com piscina, ou você vai ser o piscineiro. Você escolhe se você quer dormir. Porque o dono da casa, com certeza, acorda cedo e vai trabalhar e ganha mais dinheiro e continua ganhando. O piscineiro vai ficar dormindo, vai continuar limpando a piscina no frio, né? Escolhe o que vocês querem. Tá, Miguel? Voltei, Pro. Agora melhorou? Será, Lorena? Agora melhorou. Professor, eu adoro geografia, sabia? Eu tirei 10. Oi, que bonitinha. Tirei 10 também no primeiro bimestre. Nossa, eu adoro geografia, nossa.
Uhum. E dos mapas que você coloca. Nossa, Ai, Jesus. Deixa eu... Vocês estão vendo o PPT? Sim, a sim, Lívia dos Santos falou que o sim. preguiçoso trabalha dobrado. É, para E depois, né? aí, Enquanto nós estamos vamos ficar na folga, né? vamos só marcar como concluído. Ai, Jesus. Dá para Aí, ver o PP certinho? Tá grande? sim, tá grande. Então vamos lá. Sim. Sim, Então, é uma continuação de diversas formas de representação da Terra, só que a professora já fez um compilado da parte 1 e da parte 2, de hoje e de amanhã. Tá bom? Então, a professora já juntou a aula de hoje, a de amanhã também, tá? Então, Amanhã a gente não habilidade precisa anotar no caderno, né? você coloca o tema, tá? E vocês vão anotando o que for necessário, tá? E o Aqui resumo, né? é bem o resuminho, pode ser em tópicos, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos ver é esse planeta lindo aí, forma de representação da Terra. Mais vista é essa, que a gente costuma ver essas imagens do espaço, né, que as pessoas colocam. Lembrando que essa forma é realmente a forma que eles enxergam lá do espaço. Porque quando a gente observa algo de longe, a gente não vê as imperfeições. E a Terra tem várias imperfeições. Como ele explicou para vocês, as imperfeições vêm de vários motivos: o relevo, a gravidade, as marés, certo? Então, por conta de todos esses motivos, a Terra não tem esse formato tão esfera, tão redondinho como a gente vê do espaço. Mas ela é bonita do mesmo jeito. As colorações, né? Esse azul de mar, essas nuvens brancas, realmente se vê do espaço. Tá? Então, nós temos aqui duas formas que ele comentou lá pra gente, tá? Eu vou colocar para vocês um videozinho, vamos ver se vai direto, eu tenho que sair. Espera lá. O centro de mídia está me mandando mensagem aqui. Vocês estão vendo o videozinho? Não, Não. Não, então eu vou ter que pôr no Google. o Miguel voltou. Por isso que é bom ver as aulas do centro de mídias, né? Tudo tem a ver. Professora, eu não Tem. tô vendo nem escutando você. Nossa, Não, Lorena. Nossa, Lorena. o que será que está acontecendo? Não sei, eu não tô vendo nem escutando. Ixi. Eu tô vendo, tô Eu escutando. não tô vendo. Pra mim tá tudo normal. E agora? Escreve aí para ela. Será que ela tá conseguindo ler o chat? Fala para ela entrar e sair de novo. Lorena, tá ouvindo? Mais perto da Vídeo, internet. eu não escuto. Ô, professora, nem o vídeo tá aparecendo. O vídeo eu tô O jogando no. vídeo. É que ela tem que apresentar outra guia, né? Tentando abrir aqui para apresentar a guia. Agora eu tô ouvindo a Pro. Agora tá? Agora eu tô. Estão vendo o vídeo agora? Só tá. Tá, peraí que tá. Só tá seu. Eu tô vendo a sua Tá biblioteca. tá numa página. Tá numa página branca com. Eu tô vendo a sua biblioteca, Pro. Essa daqui. A gente queria todo difícil, papel de viu? parede. É que você tem que abrir o vídeo primeiro, pra depois você compartilhar a tela do vídeo, porque senão não vai. Eu tô Pelo abrindo, eu tô computador fazendo é isso, melhor. mas hoje o negócio tá complicado. É o frio. Pelo computador. Até o computador tá com preguiça. O sistema tá com Vou preguiça. fazer por último aqui. PPT. Aê, agora sim. Foi?
Foi. Tá, então preciso voltar Agora aqui. Ele é rápido, tá? Ele é muito rápido. Eu vou voltar, tá? Tá bom. Tá bom. Já entra outro. Para com isso. Então, vocês vão ver a sequência é uma sequência que compara as formas do planeta Terra, desde a esfera, tá? Passando pela esferoide, né, que eles chamam, e a geóide e a parte do relevo. Então, observem que ele vai fazendo as formas de cores coloridas, tá? É um filmezinho bem rapidinho, mas presta atenção que depois eu vou explicar melhor. Tá vendo, né? Sim. Sim. Então, a forma da Terra é essa que está em cinza, tá? Por conta do relevo, por conta da gravidade, por conta das marés. Então, tem toda essa forma que não é redondinha como a gente acha. A gente consegue até perceber, né, Pro, que ó, lá em cima e lá embaixo é um pouquinho mais elevado, que é o relevo dos polos, né? Isso. E aí, o que acontece? Quando a gente fala, ela Ele é não é achatada. redondinho, né? Ele é meio. É cheio de curvas. A Terra tem curvas, né? E quando a gente tenta fazer um traçado para a gente dar o nome de uma forma geométrica, eles deram o nome dessa forma toda irregular de geóide, tá? Tem alguns que colocam geóide com acento, tem outros que colocam sem, tá? Dos dois jeitos tá certo. E aí, tem essa outra forma em azul, que eles dão o nome de elipsoide, que é elipse, tá? É uma esfera achatada, a elipse, tá? Então, aí seria o desenho, a representação que a gente costuma colocar do planeta Terra, porque é mais fácil de você desenhar essa forma arredondada, né, achatada, parece uma bolinha de futebol americano, um pouquinho mais gordinha, do que fazer a forma geóide. Tá? Mas nós temos que lembrar que o nome correto da forma geométrica da Terra é geóide, tá? Como que a gente representa, tá? Ou elipsoide, tá? Ou esferoide, que é a mesma coisa, é a forma de esfera, tá? Aí acabou. Vou voltar aqui. O negócio tá passando sozinho, né, Pro? Hoje o dia tá... Estão vendo agora o PPT? Sim. Sim. Então, quando a gente fala dessa primeira forma aqui, ó, que tem essas setas coloridas, como é que chama mesmo que ela falou, que eu falei para vocês? O epsoide? Quem mais vai arriscar aí? Eu não lembro o nome do negócio. Elipsoide, esferoide. Epsoide, eu acho que é epsoide. Não lembro. Também acho que é história. É elipsoide, tá? Tem um pezinho ali, tá? Mudo. Como que é, Pro? História. Essa é a forma que a gente representa a Terra. Pro, Mas como é ela a não palavra? é elipsoide. Elipsoide. Isso. Só que ela não é uma elipsoide, é a nossa representação. Por quê? Porque para mostrar para as pessoas as localizações, tá? A gente faz as projeções, como nós já vimos. Essas projeções são feitas de acordo com a visão do cartógrafo. Então, o cartógrafo, quando ele quis mostrar o planeta Terra para as pessoas, não dava para mostrar do jeito que está aqui do lado. Tá? Tinha que ser uma coisa mais harmoniosa, mais didática, vamos dizer assim. Então, ele transformou isso num globo terrestre, tá? Numa forma elipsoide. E como é que chama a forma real da Terra? É geóide. É isso mesmo, meninas? A Sofia colocou no chat também, geóide. Geóide? Isso, geóide. Então, esses dois nomes é bom vocês anotarem aí, tá? Elipsoide, que é a forma que nós representamos, e geóide é a forma correta do planeta Terra. Peraí, Pro. Professor, já peguei o caderno aqui. Tá bom. Elipsoide é a forma que se representa a Terra. É a forma
Pronto. E geóide é a forma real do planeta Terra. Anotado. É o... É a forma real do planeta Terra, geóide. Pro, você pode repetir geóide para mim, fazendo favor? Sim, é a forma real do planeta Terra. Isso. Prontinho? Peraí. Essas palavras são importantes, né, professora? Elas são importantes, porque essa palavra geóide, ela cai bastante, em vestibulares mesmo, vestibular lá da faculdade, tá? Porque às vezes estuda aqui no sexto e sétimo ano, e depois eles vão cobrar lá na frente. Pronto, Pro. Prontinho? Então, eu coloquei para vocês as diversas formas de representação da Terra. Como é a nossa superfície terrestre por conta do relevo, a primeira, tá bem clarinho, mas eu vou ler, tá? Geóide, tá? Elipsoide e como que a gente costuma mostrar que é a esfera, que é o globo terrestre que a gente leva na sala de aula para mostrar para vocês, tá? Então, a superfície terrestre é toda formada por relevo, ela tem toda a parte de altitude, as latitudes, e isso faz com que a Terra tenha uma forma geóide. Como ela é achatada nos polos, e para a gente representar melhor ela, a gente representa nessa elipsoide. Mas vocês vão ver, na grande maioria, vocês veem o globo terrestre na forma de uma esfera. Tá? Então, didaticamente, para mostrar para as pessoas, a gente usa o globo terrestre, que é a esfera. Mas vocês têm que saber que aquilo é uma representação, não é uma realidade. Tá? Assim fica tudo mais fácil, né? Com esse desenho, fica muito mais fácil com esses desenhos, né, mostrando. Fica mais fácil. A professora gosta muito de usar slide, eu já usava na sala de aula, porque às vezes a gente fala e a gente usa a imaginação para tentar representar aquilo que a gente fala. Mas às vezes a gente imagina uma coisa que não é bem aquilo, né? Isso. É diferente. Igual aí, nós temos a evolução da cartografia, que é os mapas. Como o planeta Terra, ele tem vários espaços, né? Tem que ser representado esses espaços. E a gente representa os espaços, né? O espaço geográfico através dos mapas. E quem estuda os mapas, como nós já vimos, é a cartografia. É o desenho, né? Da grafia de toda a parte terrestre. Só que a cartografia, os mapas, eles já são estudados há muito tempo atrás. Há muito tempo o homem quer dominar o seu espaço geográfico. Para dominar o seu espaço, ele faz um desenho para mostrar os seus limites, os seus territórios. É a mesma coisa de uma planta de casa, tá? Nós delimitamos o terreno nosso. O que nós vamos colocar dentro do terreno? Nós sabemos o tamanho do terreno, onde começa meu vizinho da direita, onde acaba meu vizinho da esquerda. E isso, no caso, é um mapa, mas a gente chama de planta, croquis, como nós vimos na aula passada. Croquis é um desenho à mão, né? Um desenho à mão sem muita formalidade, né? Quando a gente faz o mapa, a gente já vai com toda a formalidade, certo? Com todas as convenções cartográficas. Mas o homem, lá atrás, quando ele começou a desenhar na parede, que é os desenhos rupestres, para delimitar o seu território, para delimitar onde que ele encontrava comida, onde que tinha um rio, ele fazia tudo isso sem muita noção de espaço, de cartografia, de nada. Mas muitos deles faziam assim tão bem que até hoje, se você pegar aquele mapa, por exemplo, o segundo desenho que está embaixo, do Rio Eufrates, você sabe identificar onde que está. Ah, mas é difícil de eu entender. Sim, você tem que ir com a ideia da época, tá? Pensar como eles pensavam na época. Por isso que a gente fala que tem uma história, uma linha de tempo com a cartografia também. Então, nós temos aí, primeiro registro de mapa... levantou a mão, Pro. Oi, Daphne. Professora, então, quando tinha começado na minha outra escola, começou e parou, né, o caso do vírus, a gente estava estudando, tipo assim,
a gente desenhava, igual você falou, a gente desenhava uma folha de sulfite e a gente ia aprender os planetas. Tipo assim, a gente desenhava e aí colocava o nome. Igual você falou. Uhum. E a gente tem que colocar, quando a gente desenha, O desenho ajuda bastante, sabia? ajuda, porque depois na hora que você for estudar, sua visão acelera a sua memória. E tem muita gente que só estuda, consegue guardar as coisas com a visão. Ela vê o texto inteiro. Não sei se acontece com vocês. Vocês lêem um texto e às vezes a página inteira vem na cabeça de vocês. Não o que estava escrito lá, mas aí você consegue. Deixa eu voltar aqui, então. O louco, Estão vendo de novo? Miguel. O que Sim. aconteceu com o Miguel? O Miguel falou que o café da mãe dele é muito ruim porque ela põe muito açúcar. Ah, só, O Miguel. café da sua mãe. Não seria, só, Miguel, você pode aprender a fazer café. Né? Aí você mesmo faz a próxima. Não Aí fica você com faz dó. fala para sua mãe, mãe, agora eu vou fazer o café. Aí você não põe açúcar. E aí cada um põe o gosto de açúcar que quer. É verdade. Lá na escola é assim, tem gente que não pode tomar açúcar, né, por causa que é diabético, então eles colocam café sem açúcar. E a gente põe açúcar que a gente quer. Eu, por exemplo, eu tomo açúcar com café. Não café com açúcar. Tem cada gosto. Ai. Vamos ver, próximo aqui? Então, a cartografia ela vai evoluindo de acordo com que o homem vai adquirindo conhecimento com o seu espaço geográfico. Quando a gente fala, ele mostrou esses mapas também na aula. Eu pus na sequência cronológica para vocês terem uma ideia de como eles foram aprimorando. Por quê? Porque eles conheciam uma área, quando a gente fala assim, aprimorando por quê? Porque o mundo conhecido era só aquela área. Por exemplo, quando a gente fala da época da Grécia, eles conheciam no máximo até a Itália e no máximo até o Irã. Eles não conheciam a parte que tem a Espanha, a parte da Inglaterra. Tinha pessoas para lá? Tinha, mas como não tinha estradas para se chegar lá, não se tinha conhecimento de como aquela população vivia. Muito menos eles imaginavam que tinha América, que tinha Oceania e assim por diante. Então, os mapas que eles desenhavam é de acordo com a realidade que eles viviam, com o espaço geográfico, eles tinham domínio. Então, aos poucos, eles vão mostrando, mas sempre a representação, se a gente pega daquela época, é muito didática. Eles queriam realmente mostrar os pontos principais, aonde passava o domínio daquele rei, onde ficavam as vilas que ele dominava, onde ficavam as estradas que eles podiam passar. Eles eram muito claros naquilo que eles queriam. Por quê? Porque o mapa era uma maneira de informação, tá? Mas lembrando, naquela época não tinha as convenções. Então, cada um desenhava a sua maneira, tá? Então, na Idade Média, quando começou a Idade das Trevas, onde a religião, né, a Igreja Católica tomou conta de toda a era medieval, de toda a Europa, então a cartografia ela ficou um pouco esquecida. Por quê? Porque como a cartografia eram de pensadores, quem fazia os mapas eram filósofos, pensadores gregos, pensadores romanos, a igreja não queria que o povo pensasse, porque naquela época o estigma era religioso, tá? A igreja católica queria que tudo que acontecia no mundo era por conta de obra de Deus, tá? Então, o que acontecia? Quem fazia os tipos de mapa eram os padres, que eram os únicos que tinham conhecimento literário. Para vocês terem uma ideia, a maioria dos livros na Europa, eles tacaram fogo. Eles acabaram com o conhecimento. Quem que guardou as obras, quem que guardou vários livros, ou ficaram dentro da igreja, tá, nas bibliotecas dos mosteiros, ou os muçulmanos roubaram e levaram embora para a terra deles. Mas tá? isso eles fizeram porque eles não queriam que ninguém mais tivesse esse conhecimento, né? Ninguém, por quê? Porque eles queriam que acreditasse de olhos fechados nessa questão etimológica, nessa questão que tudo que acontecia era propósito de Deus. Tá? Então, muita coisa, tinha um terremoto, tinha um vulcão, qualquer coisa que é da natureza, eles falavam que era castigo de Deus. Tá? E aí o homem, como ele achava realmente que era castigo de Deus, ele ficava cada vez mais submisso à Igreja Católica.
tá? Isso foi uma época da humanidade, tá? Que a Igreja Católica. Então, como ela foi desenhar esses mapas? É muito importante que vocês guardem esses mapas da época medieval, que são chamados de mapa TO. Por que TO? Olha no mapa. O O é o círculo e o T embaixo. Conseguiram ver isso? Sim. Meninos, meninas, viram? Da metade para baixo, né? Isso. Então, é o mapa TO. Por que esse mapa TO? Esse mapa TO mostrava os 3 continentes que eles conheciam: a Ásia, a Europa e a África. Lógico, não é a Ásia inteira, não é a Europa inteira, não é a África inteira. Era a parte que eles conheciam. Só que, professora, por que eles colocavam a Ásia na parte de cima se quem estava fazendo os mapas eram europeus? Porque na Ásia tem a cidade de Jerusalém, que para os católicos é uma cidade santa também, os católicos, muçulmanos e para os judeus. Tá? Mas como quem mandava na época eram os católicos, então Jerusalém ficava no centro, por isso que a Ásia ficava em cima. E para vocês perceberem, o paraíso está ali também. Tá? Então Jerusalém está próximo do paraíso, que para eles é o céu. Tá? E aí tem as divisões, né? Que é o Mar Vermelho, que eles conheciam, o Mar Mediterrâneo. E em volta seriam os oceanos que eles conheciam na época, tá? Então, esse era um mapa simples de localização daquilo que eles conheciam. Não precisava mais que isso naquela época. Por quê? Porque a Igreja Católica dizia que era essa divisão que era importante. E se a gente for, quando vocês estiverem lá no segundo colegial, né, lá para frente, nós vamos voltar para esse mapa TO, quando a gente estuda a cartografia mais claramente. Vocês vão ver que a Igreja Católica ela dava uma razão para tudo. Né? Por exemplo, naquela época eles acreditavam que a Terra era plana, tá? Não era uma esfera. Então, tudo aquilo que os gregos e os romanos estudaram, os filósofos daquela época, caiu por água abaixo, porque a Terra, então, era plana. Mas por que ela era plana? Porque Deus segurava a Terra nas mãos dele. Por isso que chama, né, nós chamamos a coleção, né, a coletânea de mapas de Atlas, porque existe um deus grego chamado Atlas que carrega o mundo nas costas, tá? Não sei se vocês já viram essa imagem de um moço assim, envergado, segurando o planeta Terra nas costas. O nome dele é Atlas. Só que Atlas, já viu? Naquela época, né, que ele foi moldado, aquele deus, né? Eu não sei, ele era Deus. Ele era Deus. Aquele Deus ali, ele foi moldado, a Terra, para os filósofos, era redonda. E a Igreja Católica já colocava que a Terra era plana. Então, praticamente, quando se falava de Atlas, Atlas não existia. Por quê? Porque tinha que acreditar nos deuses católicos, não nos medievais. Então, a gente vai ver bastante coisa, mas isso só lá no ensino médio, tá? Por enquanto, aqui para vocês é guardar esse mapa da época medieval, o mapa TO, tá bom? E quando é que a Igreja Católica deixou de, vamos dizer assim, mandar nessa questão? Ela nunca deixou de mandar, ela foi perdendo o poder dela, tá? Por quê? Porque o homem foi novamente procurando ciência para justificar tudo aquilo que a natureza mostrava para ele. E quando começou as grandes navegações, houve uma necessidade muito grande de voltar a fazer esses mapas mais nitidamente, mostrando muito mais os detalhes, então a cartografia voltou. Para isso foi criada até uma escola, tá, lá em Portugal, chamada Escola de Sagres, porque lá treinava os pilotos e os cosmógrafos, que era quem desenhava os mapas e lia os mapas e quem guiava os navios. Tá? E sempre com muitos detalhes. Lembrando que ainda não tinha todas as convenções cartográficas, mas estava começando a criar essas convenções. Esses mapas da época eram chamados de cartas portulano, ou cartas portulanas, tá? Porque eles mostravam muitos portos, eram os caminhos para você chegar nos portos. Por que isso era importante? Porque... Oi, Matheus. Rapidinho, só avisando a senhora... Depois, na hora que a aula acabar, a senhora dá uma passadinha lá no grupo, porque teve uma mãe que colocou mensagem lá, falando que não acordou o filho, porque não sabia que ia ter aula. Tá bom. Tudo bem.
A gente vai... tem muita coisa. Tem muita criança que não fala para os pais os recados dos grupos, né? E você colocou ontem, né? Você tinha colocado ontem, não colocou o recado? Eu coloquei na segunda, coloquei ontem e coloquei hoje de manhã. É. Tô pondo, eu faço a minha parte, né? Ah, mas tem muita criança que não fala, mas a minha própria sobrinha não avisou a minha irmã que tinha reunião de pais. Eu quase acabei com ela, mas, né? Acontece aqui, até mesmo nas melhores Mas famílias. esse horário... Desculpa. Então, só voltando aqui. Por que era necessário mostrar os portos? Porque como as naus eram frágeis e eles não sabiam muito bem as distâncias ainda entre um ponto e outro, os portos eram muito importantes para eles abastecerem água potável e alimentação. Tá? Além do que, naquela época, se morria muito fácil. Então, sempre precisava de tripulantes para os navios. E aí, nós temos aqui 2 mapas do mesmo autor, tá? Em épocas diferentes, para vocês verem que aos poucos, tá? Ele foi melhorando o atlas dele, tá? O mapa dele foi colocando mais detalhes. Sempre, né? A gente sabe que o contorno dos continentes não são totalmente iguais os de hoje. Mas eles sabiam que aquele continente já existia, já tinha uma noção de divisão territorial, já principalmente por conta dos reinos que existiam na época, eles já dividiam. Então, tudo a questão de aprimoração conforme a ciência, os equipamentos foram sendo criados. Nessa época de Mercator, ele só tinha a bússola e o astrolábio. Né? Hoje a gente tem GPS, tem sistema de monitoramento remoto e assim por diante. Aqui nós temos mais 2 mapas para vocês verem, né, como que eles eram representados os continentes. Nossa, é sempre diferente do que a gente vê agora. Isso, vê esse de 1571, tá? E esse de 1730. Olha a divisão. 1571 estava começando as grandes navegações. Tá? Para vocês terem uma ideia, o Brasil foi descoberto em 1500 e é habitado em 1533. Tá? Aí depois eles foram descobrindo. Tá? E em 1730 já tinha a dominação de todo o território no mundo inteiro. Eles já conheciam todos os grandes continentes. Então vocês veem que a representação já está mais similar ao que nós conhecemos hoje. Tá? Ah, mas tem alguma terra hoje que nós não conhecemos? Não. Por conta das imagens de satélite, toda a terra imersa é conhecida. Pode não ser habitada, pode ter ilhas que não tem pessoas morando, mas são conhecidas. E essa era moderna que trouxe mais vantagens ainda para a cartografia. Quando eles descobriram o telescópio, eles puderam ver que o mundo ia muito mais além do que a gente pode imaginar. Tá? Não é só o planeta Terra. Nós temos muitos outros planetas no sistema solar e temos muitos outros planetas na galáxia. Então, a modernidade, ela começou com a Revolução Industrial. Por quê? Porque por conta do poder. Quando a gente fala Revolução Industrial, estamos falando do capitalismo. E capitalismo é domínio de espaço geográfico voltado para o lucro, para o poder. Então, quanto mais eles dominavam o espaço geográfico, mais eles mapeavam os territórios que tinham minério, ouro, pedras preciosas, até mesmo escravos, possível comércio. Então, a geografia, ela começou, através da cartografia, a mapear tudo aquilo que o poder necessitava. E hoje, né, a cartografia, ela está aí para vamos dizer assim, N utilidades. Tá? Nós temos, como eu já falei, fotos de satélite, mapeamento, nós sabemos satélites orbitais, satélites geoestacionários, que eles monitoram áreas diferentes por motivos diferentes, mas toda a coletânea, a gente joga dentro do computador, ele tabula, ele faz gráfico, ele consegue mostrar o que há necessidade de observação do homem. Então, essa evolução da cartografia, ela foi necessária para que o homem realmente dominasse seu espaço geográfico. E as representações da Terra hoje é bem diferente da representação da Terra no começo da cartografia.
Tá? E também, quando a gente observa o formato da Terra, os formatos dos continentes, eles são diferentes na realidade e na representação. Tá? Na representação, a gente desenha eles perfeitamente, assim, em linhas retas, mas na hora que a gente sabe na realidade, por exemplo, a costa do Brasil não é retinha igual a gente costuma desenhar. Tá? Ela tem entradas que são as fozes e rios, ela tem intermeios, que são as praias, que nós não costumamos desenhar. Tudo bem até aí? Sim. Sim? Sim. 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 Alguma dúvida? Não. Você explicou tudo, né? Expliquei tudo, mas vocês estão com dúvida? Não. Não? Não. Então tá bom. Então, só os recadinhos novamente. Vou colocar a chamada aqui. Quem não conseguir, pede no particular para a professora, porque eu não vou colocar no grupo, tá? Porque é só de vocês. Respondendo lá a chamada, não precisa Professora. fazer o 13. Oi, Daphne. Eu acho que o meu Meet tem problema, porque o professor de português também mandou, eu não consigo entrar por aqui. Mas é no chat, você tem que ir lá no chat e clicar. Então, é isso que eu fiz, mas não vai. A Daphne não conseguiu também. Acho que ela tá com acho que o Meet dela deve ser o antigo, porque ela não consegue abrir aquela parte lá também de colocar paisagem. Mas não tem problema, Daphne. Só mandar oi para a professora lá que eu mando para você, tá? Tá bom. Fala que é você. Tá. Mais alguma coisa? Acho que não. Só lembrando para entregar tudo até, no máximo, estourando até dia 4, tá? Tá. Quem não quer ficar de recuperação, porque nós vamos ter recuperação de férias. Tá? Então, quem não entregou nada vai ser convocado nas férias para fazer recuperação. Eu só não sei se vai ser presencial ou online ainda. Ô, tá? Pro, o roteiro, a senhora vai colocar o roteiro hoje, né? Vou, se eu conseguir abaixar do YouTube, eu vou. Aquele lá é para copiar os textos do caderno e marcar como concluído. Professora, você vai colocar no Classon?